Aleluia. Amados irmãos e irmãs, nós damos graças a Deus porque nós não somos um povo que não tem direção. Nós temos direção, porque o Senhor nos dá essa direção na sua palavra. Hoje, o que mais se vê no mundo, irmãos, são pessoas sem direção, sem saber para onde ir, confusas, assustadas, com medo. É o que mais se vê hoje em dia. Pessoas que não sabem que rumo tomar. Mas graças ao Senhor que conosco, é diferente. Porque o Senhor nos deu visão, nos deu revelação e nos trouxe de volta para si. Nós sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. As pessoas foram escravizadas por Satanás. Infelizmente, muitos não sabem disso. Uma grande maioria da população no mundo não sabem que são escravos de Satanás, que são escravos do pecado. E não buscam esse libertador, esse resgatador, que é o nosso amado Senhor Jesus, que deu a sua vida na cruz, que derramou o seu sangue precioso para nos resgatar e nos redimir. É por isso, irmãos, que nós somos pessoas que temos esperança. Sabemos qual é o nosso destino, qual é o nosso futuro. Sabemos como era o nosso passado e também sabemos qual será o nosso futuro. O nosso futuro, irmãos, é reinar com Cristo, porque já fomos comprados, fomos redimidos, nos tornamos filhos de Deus e agora o que nos resta, irmãos, é sermos cada vez mais parecidos com Deus. E isso acontece, irmãos, quando nós nos alimentamos da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, primeiramente eu gostaria de falar um pouco da história de Noé. Noé foi um homem que teve uma visão. Deus falou com Noé. E aquela visão governou a sua vida durante toda a sua existência. Sempre ele foi uma pessoa fiel a Deus, fiel à visão que o Senhor deu para ele. Deus havia falado para ele que ia destruir toda a humanidade, toda a terra com o dilúvio. E ele creu na palavra de Deus. Ele creu nessa profecia e começou a edificar uma arca. E se nós compararmos, amados irmãos e irmãs, a experiência que Noé teve com o Senhor e a experiência que Ló teve também com o Senhor. No final da história de Noé, no início do dilúvio, perdão, não foi bem o final da história de Noé, foi quando o dilúvio começou. Nós vimos que Noé e toda a sua família entrou naquela arca. E ele e a sua casa foi salva. Porque ele creu na palavra de Deus. E as pessoas naquela época duvidavam, porque naquela época não chovia como chove nos dias de hoje. Mas Noé creu na palavra do Senhor e levou aquela visão a sério. Ele não duvidou do que o Senhor havia falado. Isso, irmãos, para nós é um grande alerta que nós precisamos dar crédito à palavra de Deus, crer na palavra de Deus. O Senhor está falando conosco todos os dias. Agora, nesse exato momento, Ele está falando comigo e com você, através da sua palavra, usando os seus servos, as suas servas, para edificar a sua igreja, que é o corpo de Cristo. Então, Noé, ele creu na palavra de Deus. E a grande diferença entre Noé e Ló é que a família de Ló, infelizmente, foram perdidas. Só Ló saiu de Sodoma. Toda a sua família pereceu. E isso, irmãos, é uma advertência para nós nos dias atuais.
nós sabemos que o mundo em que nós vivemos é uma grande Sodoma. E esse mundo vai ser destruído, como foi Sodoma. E como foi o mundo da época de Noé. Na época de Noé, quem estava fora da arca pereceu. E nos nossos dias vai acontecer a mesma coisa. E você pode me perguntar, mas que arca nós temos hoje? Quando Cristo veio a esse mundo, que derramou o seu sangue para nos redimir, ele gerou a igreja. A igreja é essa grande arca. É o corpo de Cristo. E nós somos membros desse corpo. Então, todos que estiverem dentro dessa arca, no dia da vinda do Senhor, não perecerão. Mas, infelizmente, os que foram levados cativo e não estão dentro dessa arca, com certeza vão perecer. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias muito dolorosos, né? Todo dia se tem notícia de pessoas que vieram a óbito, né? Hoje mesmo os não estão sabendo, né, do que aconteceu, né, com o nosso amigo João Clóvis, né? A família dele deve estar arrasada. Eu não quero aqui causar drama nos irmãos, mas infelizmente é esse mundo que nós estamos vivendo. Mas o Senhor, ele disse, Pai, eu não peço que eu os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, a única maneira, irmãos, de nós sermos salvos desse mundo é correr para os braços de Cristo. Quando eu falo de mundo, irmão, não é o mundo natureza, não. É o cosmos, né? O sistema mundano que Satanás tem organizado para destruir as pessoas. E quando nós nos deparamos com a história de Abraão, de Ló e Noé, isso, irmãos, não é apenas para nos dar mais conhecimento, não. Mas é para nós nos apegarmos a essa palavra e dar crédito à palavra de Deus, porque assim como foi nos dias de Noé, como diz esse versículo que eu acabei de ler, esses versículos, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Irmão, não tem nada de errado comer, beber, casar-se e dar-se em casamento. Isso é uma coisa comum e normal quando é feito para a honra e glória do Senhor. Mas quando é para simplesmente dar o prazer da nossa carne, isso é abominável. E as pessoas naquela época não queriam saber de Deus. Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E não deram crédito ao que Noé falava. Até o dia em que veio o dilúvio e Noé entrou na arca e todos pereceram. E o versículo 28 fala que o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. O que é que tem de errado nisso, irmãos? Você comer, beber, comprar, vender, plantar e edificar. Todos nós fazemos isso todos os dias. Alguma dessas coisas a gente faz. A gente pode plantar, vender, edificar. Mas nós temos uma esperança, irmão. Nós não temos raízes nessa terra, nesse mundo. O que nós temos, irmão, nós sabemos que o que nós temos de mais precioso é a vida de Deus no nosso interior. É a palavra de Deus que nós temos todos os dias. O problema daquelas pessoas na época de Noé é porque eles não creram na palavra de Deus. E o problema dos dias de hoje não é diferente, irmãos. Muitas pessoas não dão crédito à palavra de Deus. Mas o Senhor conta com os Noés de hoje e com os Ló de hoje. Infelizmente, tem muitos Ló, mas também tem os Noé. Então, irmãos, quando a gente fala da história de Ló e Abraão, Ló ele não teve uma experiência como teve Abraão. Abraão, quando ele foi chamado por Deus, lá em Ur dos Caldeus,
Deus fez uma promessa para ele. Deus chamou Abraão e fez uma promessa para Abraão. Mas Deus pediu para que ele saísse daquela terra e fosse para uma terra que ele havia prometido. E Abraão creu na promessa. Já com Ló, irmãos, não foi dessa maneira. Ló ele não foi chamado e Deus não fez promessa para Ló. Ló simplesmente era um acompanhante de Abraão. Aí eu pergunto, meu amado irmão, você que está participando dessa live, e também até mesmo para mim, o Senhor nos chamou e nos fez promessa ou nós apenas somos acompanhantes de alguém? Como é que é a sua vida hoje diante do Senhor? Você se compara e parece com Abraão, Noé ou com Ló? Ló era apenas um acompanhante de Abraão. E na história desses dois personagens, irmãos, quando nós chegamos lá em Gênesis, se não me engano é Gênesis 17, vou até procurar aqui. Senhor Jesus. É Gênesis 14, versículo 12, quando Ló é levado cativo. Isso aqui, irmãos, é um pouco mais adiante, porque quando houve aquela contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, Ló, irmãos, ele sempre foi abençoado enquanto esteve próximo de Abraão. Ele foi uma pessoa próspera, ele enricou, ganhou muitos bens, tinha muitas ovelhas. Mas, infelizmente, houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E quando Abraão chamou Ló, que Ló veio, ele poderia ter dito para Abraão, Abraão, você é meu tio, eu sou seu sobrinho. O que me importa esses rebanhos? Perto de você, eu sempre fui abençoado, porque a bênção de Deus que está sobre você também está sobre mim. Através de você, Abraão, eu sou abençoado, então eu não quero esses rebanhos. Fique com eles, eu quero ficar perto de você. Mas, infelizmente, não foi essa a atitude de Ló. E nós sabemos, através da história, que Ló cometeu o seu primeiro grande erro, foi se apartar de Abraão. Ele se afastou da bênção de Deus. Então, meu amado, hoje essa mensagem fala de trazer de volta os cativos. E Ló foi um cativo. Ele se apartou de Abraão. Ele se apartou da bênção de Deus. E a partir dali, irmãos, ele começou o seu declínio espiritual. Ele foi armando tendas até chegar em Sodoma. Abraão era muito mais rico do que Ló, mas ele habitava em tendas. E quando Ló chegou em Sodoma, ele construiu uma casa. Isso simboliza, irmãos, Sodoma é como o mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós não podemos, irmãos, ter raízes nesse mundo. Isso não quer dizer que você não possa ter uma boa casa, um bom carro. Isso é louvável. Mas o que nós não podemos é nos apegar a essas coisas. Nós não podemos ter raízes nessa terra, nesse mundo. Porque a Bíblia diz que passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, diz também que onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então, nosso coração, irmãos, não pode estar nessas coisas, nesses bens materiais. É claro que você não vai pegar a sua casa e tocar fogo, derrubar, queimar o seu veículo. Não estou falando disso. Eu estou falando o nosso coração não pode se apegar a essas coisas. Porque isso, irmãos, nos leva para Sodoma, nos leva para o mundo. E quando Ló chegou em Sodoma, irmãos, ele teve um viver no meio daquelas pessoas pecaminosas. A Bíblia diz que os homens de Sodoma eram muito pecaminosos.
E Ló chegou ao ponto de chamar aquelas pessoas de irmãos. Veja a que ponto chegou Ló, irmãos. Mas Deus tinha um propósito na sua vida. Deus não se esqueceu de Ló. Deus queria também resgatar Ló daquela situação. E o Senhor permitiu que Ló passasse por uma situação muito complicada. Ali houve uma guerra, né, de 4 reis contra 5. E os 5 reis perderam, foram derrotados. Entre eles estava o rei de Sodoma. E Ló foi levado cativo. Ele, sua família e todos os seus bens foram fisgados, foram carregados por aqueles reis. Então Ló ficou pobre e ainda por cima cativo. Foi levado como cativo de Sodoma. Então, meu querido irmão, se você hoje se encontra na situação de Ló, se você foi levado cativo para o mundo por algum motivo, não se desespere, que Deus vai preparar um resgate para você. Como Deus tinha um propósito na vida de Ló, Deus permitiu que lá onde Ló estava, preso, ele, sua família e todos os seus bens, Deus permitiu que alguém que foi levado junto com ele saísse de lá e fosse até onde estava Abraão e contou a história de Ló. Abraão podia ter dito: bem feito, por que você se afastou de mim? Por que você foi morar em Sodoma? O que eu posso fazer por você agora é orar e pedir que o Senhor tenha misericórdia de você. Mas não foi essa a atitude de Abraão. Abraão selecionou 318 homens dos mais fortes que ele possuía, treinado na sua própria casa, e foi resgatar o seu sobrinho Ló. Então, irmãos, essa é a misericórdia do Senhor para conosco. Um dia nós fomos levados cativos por Satanás. Nós já nascemos cativos dele, porque éramos escravos de Satanás. Éramos escravos do pecado. Mas o Senhor nos resgatou. Assim como ele preparou o resgate para Ló, através da pessoa de Abraão, um dia alguém foi até nós, irmãos, e pregou o evangelho e nós fomos alcançados pelo Senhor. Então, hoje à noite, meu querido, você que está ouvindo essa mensagem, você pode até ser uma pessoa escravizada, ser uma pessoa que foi levado cativo por algum motivo, por alguém, por alguma coisa. O Senhor quer lhe resgatar. O Senhor quer lhe trazer de volta porque Ele lhe ama. O Senhor lhe diz que Ele ama o pecador, embora aborreça o pecado. Então, reflita um pouco sobre essa palavra, sobre a sua vida, e dê crédito à palavra de Deus. E com certeza você será resgatado. Então, ali, quando houve aquela guerra, que Ló foi levado cativo, Abraão foi com seus 318 homens e resgatou Ló e trouxe Ló de volta, ele, a família e os seus bens. Tudo que era de Ló, ele trouxe de volta. Mas se você ver a história de Ló, no final da história de Ló, quando os anjos foram até Sodoma e pedir para que ele saísse de Sodoma, ele, infelizmente, não simplesmente ele, mas a sua família, estavam apegados àquela cidade. Com certeza, eles eram pessoas bem-sucedidas, tinham muitos bens materiais, muitos imóveis, muitas coisas, e eles se apegaram àquilo e deram trabalho para sair de lá, de Sodoma. Esse, irmãos, é o mundo que nós vivemos hoje, um mundo que prende as pessoas, que atrai as pessoas com prazeres mundanos, com coisas mundanas, coisas que não nos dá segurança, que não nos dá alegria, que não nos dá prazer. Prazer que eu digo, prazer eterno, alegria eterna. São esses prazeres que o mundo oferece, são prazeres transitórios. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm sido levadas cativo por Satanás
e são escravos dele nesse mundo, nesse sistema mundano. Mas o Senhor quer libertar você nessa noite. Basta você crer nessa palavra e pedir para que o Senhor liberte você, que o traga de volta de Sodoma. Porque esse mundo é uma barca furada. Esse mundo vai ser destruído, como foi Sodoma e Gomorra. Mas hoje à noite, você pode ser libertado. Você pode ser trazido de volta para o convívio do nosso amado Senhor. Basta você dar crédito a essa palavra e deixar Cristo reinar em você. Deixar Cristo habitar no seu interior. E você será trazido de volta para os braços do Pai. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, era essa palavra que eu tinha colocado no meu coração para falar, né, para que os irmãos, nós pudéssemos ter comunhão, né, em cima dessa palavra, né, com esses três personagens, né, Noé, Abraão e Ló. Hoje o Senhor conta com os seus Noé e com os seus Abraão e os seus Lós. Que possamos, irmão, nos compadecer dessas pessoas e levar o evangelho até eles, para que eles possam ser resgatados, assim como eu e você fomos resgatados um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus.